Bem, gente, vamos trabalhar agora com o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras a gente vai provar utilizando uma figura geométrica, que é o triângulo. Ele é chamado de triângulo porque ele possui 3 ângulos internos. 1, 2, 3. Por isso que é chamado de triângulo. 3 ângulos. A gente também poderia classificar essa figura como trilátero, porque ele tem também 3 lados. Então, eu posso chamar esta figura de triângulo ou trilátero. Comumente, a gente chama por triângulo. Então, ó, este triângulo, eu observo que eu tenho um ângulo reto e 2 ângulos agudos. Este ângulo aqui é formado pelo encontro de 2 lados do triângulo. Este outro por mais 2 lados do triângulo e esse ângulo também por 2 lados do triângulo. Vamos representar cada ponto desse com uma letra. Vou representar este ponto do triângulo, este que é justamente o vértice do triângulo, que forma o ângulo de 90 graus, como o vértice A. Os outros dois, como são menores que 90 graus, eu vou também denominar este vértice de vértice B e o outro vértice de vértice C. Agora vamos ver também um nome para esses lados. Uma letra que represente esses lados. Como os vértices foram colocados, representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, os lados vamos representá-los por letras minúsculas. Então, como oposto a esse vértice A, eu tenho este lado, eu vou dizer que este lado é Azinho, A minúsculo. Oposto a este vértice B, eu tenho este lado aqui, ó, AC, que eu vou chamar de Bzinho, né, que é B minúsculo. E este lado AB, que é o oposto a esse vértice C, eu vou chamar de C minúsculo, Czinho. Então, o lado BC é o Azinho, o lado AB é Czinho e o lado AC é Bzinho. A gente tá vendo que oposto ao maior vértice, o maior ângulo, está o maior lado. Os dois outros lados são menores do que esse. Como este aqui é o maior lado do triângulo, a gente denomina ele como sendo a hipotenusa. Os outros 2 lados do triângulo têm medida menor do que o que a gente denominou de hipotenusa. Logo, esses 2 lados, a gente vai chamá-los de cateto. A relação do Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não é isso? Bem, gente, ele está dizendo isso aqui, ó. Que A elevado ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que representa realmente A elevado ao quadrado? Vamos fazer uma representação numérica.
Eu vou dizer que este valor de A é 5. 5 unidades. Essa unidade poderia ser centímetros, já que a gente está trabalhando com triângulos. Mas vamos apenas colocar o valor numérico, 5 unidades. O lado B, eu vou colocar 4, porque este lado aqui é menor do que a hipotenusa. Então, eu estou colocando um valor menor, 4. B é 4. E C, que também é o lado menor do que B, né? O lado C é menor do que o lado B. Então, eu vou colocar como sendo um valor 3, já que ele também é menor do que B, eu vou colocando um valor menor, 3. Agora, o que seria A elevado ao quadrado? No caso, A sendo 5 é 5 ao quadrado. B sendo 4 é 4 ao quadrado. E C ao quadrado, que no caso é 3 ao quadrado. Então, eu vou, a partir daí, representar este A elevado ao quadrado como uma figura geométrica conhecida de vocês, que é o quadrado. Vamos ver como é que fica. Como foi dito, este lado aqui, que é chamada da hipotenusa, ele tem medida 5. Eu vou colocar agora um quadrado aqui de lado 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar neste lado aqui, ó, um quadrado de lado 4 unidades. E neste outro lado, o de 3. A área deste quadrado é o que a gente chama de 5 ao quadrado. A área desse quadrado verde aqui, que é de 4 unidades, então é 4 elevado ao quadrado. E essa outra, a rosa, é 3 elevado ao quadrado. Quando eu elevo 3 ao quadrado, eu tenho isso. Cinco elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16. E 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Se a gente for contar quantos quadradinhos tem aqui, tem que ser 25. Aqui 9 e aqui 16. Observem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quadradinhos. Neste outro, eu tenho 1, 2, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, que é justamente o 4 ao quadrado. A área deste quadrado são 16. E desse quadrado azul, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 quadradozinhos, que representa o 5 elevado ao quadrado. Como o teorema de Pitágoras, ele diz que A elevado ao quadrado é igual à soma de B ao quadrado mais C ao quadrado, e a gente sabe que este valor foi o que a gente deu como B, este valor aqui a gente deu como C, e este valor foi justamente o A, que no caso é a hipotenusa desse triângulo. Então, ó, que valores são esses? Vamos verificar o que é que acontece. Se A elevado ao quadrado, que é 25, então eu tenho que A elevado ao quadrado, que é no caso 5 elevado ao quadrado, que é igual ao meu valor de B elevado ao quadrado, mais o valor de C elevado ao quadrado. Então, eu tenho 5 ao quadrado é 25. 4 ao quadrado é 16. E 3 ao quadrado é 9. Então, o que é que eu tenho aí? Eu tenho que, somando o 16 com 9, eu tenho que ter a igualdade 25. Então, 16 mais 9 é 25. Isto não só acontece com essas medidas, 3, 4 e 5. Qualquer uma, desde que o triângulo seja um triângulo retângulo, essa igualdade acontece. Essa igualdade é verdadeira. Só não é se o triângulo não for retângulo. Este é o teorema de Pitágoras. É isso que eu estava explicando quando eu coloquei o slide.